Vamos lá. Meu nome é Victor da Costa Matias. Agora eu vou falar sobre o exercício 80 do capítulo 3.5. Vamos lá. Aqui está o enunciado da questão. Essa questão está na página 179. Eu botei 189 aí, mas na verdade é 179. Ok. A figura mostra uma lâmpada localizada a 3 unidades à direita do eixo Y e uma sombra originada pela região elíptica x² mais 4y² menor ou igual a 5. E fala, aí que mostra, né, uma ilustração do que estava dito no enunciado. E fala, se o ponto -5 e 0 estiver na borda da sombra, qual a altura da lâmpada acima do eixo x? Ok. Então aqui, ó, ele está falando dessa linha aqui, no caso desse ponto, que é, no caso, a borda dessa sombra, dessa elíptica. Aqui tem luz, né? Ok. E qual a altura da lâmpada acima do eixo X? Pede essa altura aqui, ó. A lâmpada ela tem coordenada x igual a 3 e a coordenada do y da lâmpada que a gente não tem, que é o que a questão pede. Ok. Primeiro a gente tem que entender, né, que então essa borda da sombra, ela então é a nossa tangente, a nossa reta tangente. Está tangenciando aqui no pontinho dessa elipse. Ok. Então já dá para entender um dos primeiros passos, né, que a gente vai ter que calcular essa reta tangente. Bom, beleza. Queremos saber a altura h do poste. A questão nos dá, né, essa equação. X² mais 4y² igual a 5, né, que está aqui. Ó. Foi o que a questão deu. Que é isso daqui, da elipse. Beleza. Primeiro vamos derivar, né, essa equação. Vamos fazer esses cálculos básicos primeiro. Derivando isso daqui, né, a gente vai encontrar 2x mais 8y vezes dy dx igual a 0. Né? Derivada de uma constante é 0. A derivada de 4y² é 8y. Porém, a gente tem que manter o dy dx, né? Porque a gente está derivando em relação a x. Aqui no x eu não coloquei, né? Porque se a gente for levar em consideração dx dividido por dx é 1 vezes essa derivada aqui, então eu achei que não tinha necessidade de colocar. Aí beleza, ok. Reescrevendo isso daqui, né? A gente pode escrever então que dy dx é igual a menos 2x sobre 8y, que pode ser também reescrito como menos x dividido por 4y, mas eu não coloquei aqui, mas mais para frente eu coloco, né, que eu coloco bem aqui em cima, né, que no caso essa derivada seria o coeficiente de inclinação m da reta. De qual reta? Dessa reta aqui, que eu falei anteriormente que o primeiro passo que a gente ia ter que fazer era calcular a inclinação da reta, né, o coeficiente de inclinação. E, bom, mesmo a gente não sabendo esse pontinho aqui, ó, que está tangenciando, a gente pode calcular o coeficiente da reta, porque a gente tem um outro ponto, né, que é esse ponto aqui, que a própria questão nos dá, né, que esse ponto aqui é o menos 5 e 0. Beleza. Calculado isso, nós vamos agora fazer o quê? A gente precisa da equação fundamental da reta. Para que a gente precisa dessa equação? Para a gente descobrir os outros pontos, né? Que seria o ponto ponto de tangência dessa reta com a elipse. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Aqui está a equação fundamental da reta. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Ok. Substituindo os valores que a gente tem, né? No caso desse ponto que é enunciado da questão da o ponto menos 5 e 0, a gente bota y menos 0 é igual a menos x dividido por 4y vezes x menos x0, que no caso x0 é menos 5. Beleza.
Resolvendo isso daqui, a gente vai encontrar que y é igual a menos x dividido por 4y vezes x mais 5. Ok, a gente já sabe a equação fundamental da reta. E a gente vai precisar também agora da equação geral da reta. Bom, a gente consegue sair da equação fundamental e ir para a equação geral, né, que é o que eu fiz aqui. Transformando, né, para a equação, o que a gente tinha aqui na equação fundamental da reta, para a gente vir para a equação geral. Beleza. Resolvendo, né, saindo daqui para chegar aqui, x ao quadrado mais 4y igual a menos 5x. Se a gente for analisar, esse x ao quadrado mais 4y é a equação que a própria questão nos deu, a equação da elipse. X ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 5. Então a gente consegue descobrir o valor de x, no caso o valor da coordenada x no ponto de tangência. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, se isso daqui é igual, a gente vê aqui em verde, x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a menos 5x. Se a gente pegar esse x ao quadrado aqui e substituir por 5, porque aqui é a equação da reta, né, quando a gente trabalha com a equação da elipse relacionado com a da reta de tangência, a gente vai conseguir então descobrir esse valor de x, que é aqui que eu falo, substituo os valores, né? 5 é igual a menos 5x. Então x é igual a 5 sobre menos 5 é igual a menos 1. Então a gente já sabe que uma coordenada, coordenada x do ponto de tangência. E beleza. Agora que a gente sabe o valor de x no ponto que a reta tangencia a elipse, vamos calcular o valor de y nesse ponto. E como que a gente vai fazer? A gente pega então, a gente pode pegar então essa equação, a equação da elipse. X ao quadrado mais 4y igual a 5. A gente vai pegar esse valor de x que a gente encontrou e vai substituir. Menos x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 5. X ao quadrado é 1. Aí a gente passa para o outro lado, que subtrai, no caso 1 positivo, que fica aqui, né? Subtraindo 5 é igual a 4. Aí ok. A gente vai pegar esse 4 que está multiplicando aqui e vai passar dividindo. Então vai ficar y ao quadrado igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. E esse ao quadrado aqui, a gente passa para o outro lado e vai passar como uma raiz, né? Então y igual a raiz de 1, e a raiz de 1 é igual a 1, então a gente já descobriu. Que aqui eu falei que é um ponto A, mas poderia um ponto qualquer, né? Que seria o ponto que a reta tangencia a elipse. Ok, a gente já sabe esses pontos. Se a gente já sabe esses pontos aqui, então a gente já sabe a equação da reta tangente no ponto. A gente já consegue descobrir. Né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o coeficiente de inclinação m da reta que a gente tinha aqui. Como a gente já sabe agora, a gente quer relacionar a esse ponto aqui. Então a gente já sabe o valor de x nesse ponto e o valor de y. A gente só substitui nessa forma aqui, no coeficiente de inclinação da reta. Ok. Então m é igual a menos x dividido por 4y. M é igual a menos 1 dividido por 4 vezes 1. M é igual a 1 quarto. Beleza, a gente já descobriu então o coeficiente de inclinação. A gente já descobriu a inclinação da reta nesse ponto aqui. Beleza, se a gente já sabe, como a gente já fez alguns outros probleminhas que falavam o quê? Pedia para a gente achar e ainda pedia para a gente achar a equação da reta num ponto solicitado. Bom, é basicamente isso, que as outras, o que pede aqui, né? Beleza, e qual é esse ponto solicitado? É esse ponto 3, porque se a gente descobre o valor,
No caso, a gente tem a equação da reta. Beleza. Se a gente pega esse ponto 3 e substitui no valor de x da equação da reta, né, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai encontrar o valor de y nesse ponto específico, que é basicamente igual aos outros problemas que a gente fez anteriormente. Beleza? Que é o que eu faço aqui. Y é igual a 1/4 vezes x mais 1/4 vezes 5. Então, y é igual a 3/4 mais 5/4 e y é igual a 8 dividido por 4. Então, y é igual a 2. Então, a gente conseguiu descobrir o valor de H, né, que seria o valor de y. Então, tá tranquilo. Aqui nessa equação da reta aqui que eu coloquei, a gente poderia pensar como se fosse a verdadeira equação, né? Porque aqui eu já coloquei meio que um pouco mais adiantado, né? Já fazendo a multiplicação de x e do x0, né? Mas enfim, dá para entender do mesmo jeito. Coloquei por conta do espaço, porque ficou muita informação, não deu. Mas é basicamente isso, né? Que seria o y menos y0 vezes, igual, né? Igual a 1/4, né, que é o coeficiente, vezes x menos x0, né? O x0 a gente sabe que é o 5, e o x que a gente quer é o x dessa coordenada aqui. Substituindo, né, esse x é igual a 3, que está mostrando aqui, a gente vai encontrar o y igual a 2, que é a altura. Então a gente já consegue descobrir que h é igual a 2, então a coordenada desse ponto onde está a lâmpada é 3 e 2. Então aqui está respondida a nossa questão 80 da página 179 do capítulo 3.5.